maratonistas de plantão! Como estão depois de tanta informação passada nessa semana? Eu quero pedir primeiramente para que você deixe um comentário sobre essa aula que você vai assistir agora e também sobre qual é a sua maior dificuldade ao montar um planejamento previdenciário ou até mesmo de atendimento. Assim eu posso ser mais precisa em te ajudar. Bom, eu acho que pelo menos uma coisa você já percebeu. Se não percebeu, eu vou deixar isso bem claro agora. Planejamento previdenciário envolve conhecimento e técnica. Então, esqueça tudo que te falaram sobre as dificuldades para os advogados conseguirem entregar um bom trabalho, que a área previdenciária é complicada, que envolve cálculos, que envolve outras questões que você não vai conseguir fazer. Porque já deu para perceber, se você está aqui, você consegue fazer. A verdade é que poucos advogados estão dispostos a adquirir conhecimento jurídico específico, estudá-lo e, principalmente, não estão dispostos a localizar o seu cliente. É aí que eu quero que você vire a sua chave. O problema não está na matéria, no conteúdo jurídico, na questão da previdência que muda o tempo todo, que todo dia está saindo questões. Isso é um bônus para nós, não é um problema. O problema não está no cálculo, o problema não está no mercado estar saturado. O problema está em quem enxerga tudo isso como problema e não como uma oportunidade. Eu preciso contar uma coisa para você. Eu tenho quase 12 anos de escritório como empreendedora. Isso significa que eu trabalho para mim mesma e que eu venho trabalhando no meu desenvolvimento pessoal em todas as áreas da minha vida para poder atender pessoas e lidar com pessoas no meu dia a dia. Ah, Juliana, mas por que você está falando tudo isso que não tem nada a ver com direito? Porque tem a ver com a posição em que você está. Eu também sou professora, dou aula de direito previdenciário, mas isso não significa que eu não deva te ensinar tudo de bom que eu pude extrair dessa minha trajetória. Eu tô dizendo que não adianta você ser um exímio advogado se você for uma péssima pessoa na relação com clientes e até mesmo com seus funcionários. Ah, mas eu não tenho funcionário. Quem cresce precisa de ajuda. Isso também eu vou te informar. Invariavelmente, você vai ter que lidar com pessoas trabalhando com você. Portanto, doutor e doutora, o começo de tudo começa com você. Você tem que decidir fazer acontecer aquilo que vem buscando. Não há como ninguém fazer a sua parte, a parte que te compete por você. E se já começou, tá aqui me assistindo, vai até o final. Escuta o que eu tenho para te dizer. Faça o que a maior parte das pessoas não faz. Na maioria das vezes, quem foca no problema não sai desse ciclo. Reclamar, achar que tudo é difícil, não conseguir executar, que a situação tá precária, que a situação a previdência tá acabando. Tudo isso vocês escutam por aí. E não é nem com relação à previdência, é com relação ao mercado de trabalho, que tá muito competitivo, que o direito não dá dinheiro. Eu já escutei isso, que o direito não dá dinheiro. O direito não dá dinheiro para quem não sabe o que tá fazendo. Qualquer trabalho que você se destacar, se você for médico, se você for dentista, se você for advogado, se você souber o que você está fazendo, passar confiança para as pessoas, se você aliar a questão pessoal que eu estou dizendo para você buscar desenvolver, estar bem consigo mesmo, saber lidar com as pessoas, melhorar em todos os aspectos, além dos estudos, do seu foco profissional, se você conseguir agregar tudo isso, você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser um profissional diferenciado. Foca nas possibilidades e faz isso acontecer. Eu tô aqui te falando isso tudo de graça. E eu já tive nesse lugar aí, achando que a situação não anda, que eu tô na mesma, querendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu sei como é que é. Então eu posso perceber por que as pessoas entoam esse discurso, por que as pessoas que entoam esse discurso estão travadas, tentando terceirizar a culpa dos infortúnios das suas próprias vidas. Quando eu comecei a trazer minha vida de fora do Instagram para dentro do Instagram, do YouTube, a ensinar para vocês o que eu faço nesse período como advogada, eu nunca quis ser outra coisa. E por que eu sou diferente dos outros? Eu conheço das pessoas que falam comigo diariamente que são bem-sucedidas em outras áreas do direito, que querem simplesmente migrar para a previdência. Então não é só a previdência que tá um boom agora, que está, apesar da responsabilidade que isso traz, da carga de estudos que você tem, que você vai ser demandado, além do que você tem que entregar para as outras pessoas. Eu tô falando de coisas muito além disso.
Eu tô falando de profissionais que entregam realmente, que fazem com amor. Falar com amor parece super clichê, né? Ah, eu faço com amor. Não é que você nasceu amando o direito, ou que você nasceu amando ser médico, ou você se entregar para isso. É simplesmente você entender que se essa é a sua profissão, ou você faz com toda a sua lealdade, com todo o seu amor, com todo o seu empenho, e sai dessa mesmice, dessa zona de conforto, ou você vai ficar na média. Não tem o que dizer. É simplesmente você fazer o que você não quer fazer. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer pós-graduação também, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado na hora que você estiver pronto. Não colocar o carro na frente dos bois para tudo e não usar isso como desculpa para você não fazer, para não trabalhar, para não comprar um curso de R$700, de R$300 e fazer uma viagem. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Se você não tá num lugar, talvez você pudesse ter começado antes, que você pode começar hoje, ou que você já começou nessa semana, é por escolhas suas. Tenha essa responsabilidade, pega pra você. É você com você mesmo, não é ninguém. Não é o teu pai que deixou de te entregar, deixou de pagar uma faculdade, deixou de pagar uma pós-graduação. Não é ninguém. É você como profissional. A maioria das pessoas não gosta de enxergar isso. Não gosta de fazer o que ninguém quer fazer. Eu sempre falo isso nas lives. Eu sempre falo isso nos meus cursos, nos pré-cursos, nas semanas gratuitas que eu faço para vocês, para tentar mostrar que eu só mudei a minha carreira, eu só mudei a minha vida, eu só comecei a ter sucesso, que para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para o João pode ser outra coisa, mas sucesso para mim é estabilidade, é você poder ajudar os outros ao seu redor de maneira financeira e de maneira emocional. Nem sempre a gente tá bem, mas num olhar geral. Isso é sucesso para mim. É você poder ser o cerne de alguma coisa para alguém. É você poder parecer ser uma palavra de salvação, você parecer alguém que pode ensinar alguma coisa, ajudar com alguma coisa, entregar uma aposentadoria, no nosso caso, entregar um direito. Isso é sucesso para mim. E eu aprendi na minha vida que para eu chegar até aqui, para eu estar aqui, eu tive que assumir as minhas responsabilidades. Aquilo que eu não estava fazendo e que não estava dando certo. Aquilo que só eu podia retomar, aquilo que só eu podia agir, aquilo que só eu podia transformar na minha mentalidade. E você pode questionar a razão de eu, Juliana, estar falando isso para você. Por que ela pode me falar isso? Que hoje eu tenho essa visão macro das situações. Eu já passei Eu costumo dizer que quem já esteve nas piores situações que o ser humano pode proporcionar ao outro, situações trágicas, situações tristes, e consegue sair daquela situação, você sai transformado. E você entende que só a pessoa que pode mais te ajudar, além de você mesmo, nem tá aqui nesse plano na Terra. É Deus, é você, é quem você acredita, é o que você acredita com você mesmo. Então, ser diferente significa você ter essa responsabilidade. Você ser um profissional diferente, um profissional que agrega na vida das pessoas, consequentemente, você vai ter sucesso financeiro, retorno. Eu quero que você enxergue isso, que tá na tua mão. É você que vai fazer. Hoje eu recebi, a cada atitude das pessoas eu analiso, eu paro para analisar. Eu tenho mania de minha mãe é psicóloga. O que eu faço? Quando as pessoas, eu consigo perceber claramente quando as pessoas estão jogando a responsabilidade dela para outros. Diariamente no meu Instagram, libero para vocês materiais gratuitos, mostro para vocês a tela de atendimento, meu escritório, tudo gratuitamente, modelos no Telegram. E ainda tem gente que não faz o mínimo para ter acesso a isso. O que isso quer dizer? Hoje eu recebi alguém que falou assim, eu não tenho Telegram, dá para me mandar? Olha a dificuldade que a pessoa que fala isso cria para ela mesma. A petição tá lá no Telegram, aberta para qualquer pessoa acessar. Eu já enviei e a pessoa se dá ao trabalho de mandar uma mensagem para falar, eu não uso o Telegram, eu não vou me mover, eu não vou cadastrar um aplicativo no meu celular para ter acesso rapidamente, porque já tá lá. Vou me dar ao trabalho de mandar uma mensagem e pedir para ela enviar, não sei nem de que maneira, porque eu não consigo. Eu sou uma para 37 mil pessoas.
Então, obviamente que eu não consigo nem falar, me dá o teu e-mail, porque eu não vou assumir essa responsabilidade que eu não vou cumprir, não vou dar uma palavra que eu não vou fazer. Eu já tô fazendo uma parte, porque eu quero fazer, porque eu quero entregar para vocês. E a pessoa não faz 1/3 do que ela poderia fazer. Tá na mão dela. É só ela tomar uma atitude e baixar o aplicativo. Eu tô dando um exemplo muito prático e muito pequenininho, mas a gente tem a tendência a fazer isso na vida. A gente tem a tendência a problematizar as situações. Quer dizer, eu preciso fazer uma pós-graduação para ganhar mais. Mas para ganhar mais, eu preciso ter um emprego. Eu não tenho emprego. Eu não tenho emprego porque eu não tenho uma roupa bonita. Eu não tenho uma roupa bonita porque eu não tenho nada para colocar no meu currículo. E isso vira um ciclo. Se você não levantar e fazer com o que você tem e trabalhar, ir atrás, baixa quanto conteúdo vocês têm acesso gratuito hoje. Quanta coisa vocês têm para baixar, para começar, para estudar. Cliente na Previdência é o que não falta, tá na rua. Isso eu falo sempre. Ninguém vai adivinhar que você é advogado que você acabou de formar. Você vai continuar fazendo o que você tá fazendo. As pessoas vão continuar reclamando da vida. As pessoas vão continuar formando em advogado e fazendo piadinha que o advogado virou Uber. Porque elas não tomam uma atitude diferente do que a grande maioria. Vocês já conhecem o efeito manada. Faz o teste. Forma uma fila num lugar e não forma em outro. Onde as pessoas vão? Elas vão onde tem a fila. Não testam onde não tem a fila porque tem medo do que vai acontecer. É o que acontece. O ser humano é assim. Não é você, não sou eu. Gente, eu tô falando isso sobre Uber. Tô tomando como um exemplo para trabalho informal, tá? Porque eu sei que tem muitos motoristas de aplicativo por aí que têm profissões, outras profissões inclusive, que não se deram bem, e tem uma parcela, um percentual dessa população, dessa gama de profissionais, que não vai se dar bem mesmo com a profissão que escolheu. Que não gosta, que não quer fazer nada com relação àquilo. Não diminuindo, inferiorizando nenhuma das categorias de profissionais liberais, autônomos e nada disso. É só para dar exemplo mesmo. Abra os olhos para isso, e isso dá trabalho, isso demanda. E as pessoas têm medo. Eu ousaria dizer que o que mais incapacita é o medo. É o medo de aprender, a insegurança. A insegurança de tomar uma atitude, falar, mas e se eu errar? E se não for? E se eu jogar meu dinheiro fora? E se não for para mim? E se você nunca vai saber? Nunca vai saber. Então, hoje, voltando a falar do meu empreendedorismo no escritório, eu raramente consigo contratar um bom advogado, hard work, com muitas qualidades, que reúna todas as qualidades. Eu tenho uma equipe aqui de marketing que é boa, eu tenho uma equipe no escritório que é boa, mas eu costumo falar que eu tenho sorte, porque eu rezo pra Deus e eu atraio as pessoas certas. Eu tenho um olhar bom pra isso, mas é difícil, gente. Se eu sair pra procurar, e você que tá aí do outro lado, você vai concordar comigo se você já tem um escritório montado. Quando muito uma pessoa tem qualificação, como iniciativa, proatividade, aí ela peca no outro lado, não sabe atender o cliente, não sabe se comunicar, não sabe ser simpático, ou até mesmo tem medo de falar no telefone, gente. Tem secretária, tem gente que quer trabalhar como secretária e não sabe falar no telefone. Tem medo de ligar para a pessoa, não quer mandar um WhatsApp, não quer simplesmente dar o passo, se expor. Não tem segurança naquilo que faz. E segurança vem de conhecimento, tá? Falando especificamente para nós advogados. A segurança no que você está falando só vem da sua experiência, do seu conhecimento. Você está aqui me ouvindo, você está aprendendo com outros grandes profissionais que tem aí. E eu sempre falo que conhecimento é poder. É um poder que ninguém tira de você. Se você não faz por você, não espere que os outros façam no seu lugar. Nem a sua mãe vai fazer, ninguém. Pensando assim, você vai ficar para trás. Você vai ficar no efeito manada. Você vai ficar sem foco. Você vai continuar no mercado saturado. Vocês já pararam para pensar por que o mercado está saturado? Porque o mercado está saturado de gente que quer a mesma coisa. O mercado está saturado de gente que espera a mesma coisa dos outros. Que alguém te ofereça, que alguém te descubra que você é um grande advogado, te coloque num grande escritório de advocacia para ser associado e vai ganhar participação nos lucros, e aí então você vai construir sua família, depois você vai casar. Os planos são lindos.
Mas não é assim que acontece na vida. Se você não tomar atitude, gente, até para trabalhar, quem já me conhece aqui sabe a minha história, eu já contei isso em outras vezes, tem a minha história lá no meu Instagram, num destaque, quem quiser clicar lá para aprender, para ver, para ouvir. Eu adoro ouvir histórias de outras pessoas e histórias de outras pessoas que fizeram alguma coisa que eu gostaria de fazer. Eu procuro aprender com essas pessoas, é por isso que eu tô aqui, dando o meu tempo para vocês e falando sobre isso para vocês. Porque eu enxergo isso tanto na contratação de pessoas e existe muito falatório. A pessoa fala assim, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero passar, eu quero ganhar mais, eu quero isso. Mas você vê que as atitudes não são coerentes com o que ela tá falando. Ela não tá fazendo nada que seja diferente de falar. Ela não tem uma... Essa palavra tá super batida, mas ela não tem uma proatividade. Ela não pensa numa solução. Eu sempre falo, nós somos solucionadores de problemas, a gente não é criador de problema. Advogado gosta de problema, a gente tem que amar o problema. Se a pessoa chegou para você com um problema, um abacaxi para você descascar, maravilha! É isso que acontece nos planejamentos. A pessoa que não se aposentou, o que ela tem hoje além do abacaxi para você descascar? Nada! Ela vai trazer toda a vida contributiva dela para você, ou pior, ela vai vir para você sem nenhum tipo de documento para você acertar tudo, até o quinis dela. Aí tem a pessoa que vai olhar e vai falar, nossa, eu não consigo fazer isso. Não sei nem por onde começar. Eu não sei como trabalhar com isso aqui. É muito complicado. Eu detesto matemática. E eu não preciso saber matemática para fazer planejamento previdenciário. Eu preciso saber a matéria previdenciária. Preciso aprender. É isso. Você precisa aprender que documento você precisa, o que você tem que perguntar na entrevista. Você precisa adquirir segurança. E você precisa saber onde está esse cliente. E eu tô te falando agora, esse cliente é todo mundo. Todos os trabalhadores. Todo mundo que tá aí. Sem ter se aposentado até 13/11/2019, precisa de um planejamento previdenciário. Porque ele não sabe quando ele vai se aposentar, nem em que regra de transição ele vai se encaixar. Quem vai falar isso pra ele é você. Quantas pessoas você conhece que trabalham na CLT, com carteira assinada? Quantas pessoas você conhece que trabalham no funcionalismo público? Vamos falar de regime próprio. Nem todos os públicos são regime próprio, tá, gente? Mas tô dando exemplo. É quase todo mundo. Precisa de alguma forma estar segurado da Previdência. Para receber uma pensão, para averbar um período de rural, os rurais. Quantos rurais nós temos no Brasil? Basta você sair de dentro da caixinha que você tá, pensar um pouquinho mais, para você conseguir enxergar que todo mundo precisa de você e você tá aí para servir, para oferecer esse serviço, para oferecer esse trabalho. Mas como é que você vai oferecer se você não tem aprimoramento ou conhecimento? Pensa que é o contrário, não é ninguém que tem que te dar nada não. Não é ninguém que tem que te ligar te oferecendo um cargo bom. Não é ninguém que vai te dar nada de mão beijada, te mandar um livro de presente no sorteio que você vai ganhar. Isso é bônus, isso é graça, isso é além. O que você fez por você é o que você tem que fazer. É o mínimo que o mundo te pede. Sirva, faça para as pessoas. Entregue o conteúdo, entregue o que você tem. A profissão você não escolheu direito? Para de fugir do mais difícil. Para de fugir do mais complicado. Não é nada mais complicado. Aproveita e enxerga isso como uma via única para você ir embora. São poucos que vão seguir essa trilha. A grande maioria, 90%, vai pensar como você. Como você está pensando até 20 minutos atrás, eu espero. Porque agora já deve ter dado para enxergar um pouquinho que você não tem que esperar nada de ninguém. Do contrário, não estou generalizando e nem sendo absurdamente profunda nisso. Afinal, a gente está vindo de uma semana totalmente gratuita. As pessoas... Mas o meu pensamento... Já pensou se todo mundo pensar assim? Eu preciso servir, eu preciso entregar aquilo que eu me propus na vida, de forma nem sempre gratuita, óbvio, de forma paga. Se você tem um conteúdo que vale ouro, se você tem um conhecimento que vale ouro, você tem que cobrar e cobrar bem por isso. As pessoas estarão dispostas a pagar. Eu te garanto isso por experiência própria. Imagina que ciclo de prosperidade seria se todo mundo tivesse essa mentalidade. Eu escolhi ser cirurgião, mas eu odeio ser cirurgião porque hoje eu tenho que fazer cirurgia de 12 horas, uma atrás da outra, para pagar o meu padrão de vida, e eu não gosto porque eu tô cansada, não consigo dormir. Mas você vai lá e faz. Mesmo assim, você vai lá e faz.
e o outro, a enfermeira vai lá com esse mesmo pensamento, a instrumentadora desse cirurgião, e por aí vai. Seria um ciclo de prosperidade, como eu falei. Eu espero que essa aula tenha servido para que vocês enxerguem como é que tem que ser o raciocínio, o pensamento, para você conseguir fazer alguma diferença. E isso vai trazer uma diferença para sua vida, você vai se diferenciar da grande maioria, consequentemente, você vai ganhar diferente da grande maioria. Eu tô cansada, por isso que eu tô aqui. Eu tô cansada de ouvir pessoas fazendo piadinhas ou falando que advogado faz direito e continua pobre. Advogado faz direito e virou Uber. Advogado... Gente, qualquer coisa, qualquer pessoa faz qualquer faculdade e vira nada se ela... Dependendo da visão que ela tiver da vida. A pessoa não vai prosperar em nenhuma profissão, não é advogado. É só uma mudança meditar naquilo que você se propôs a fazer. Já que eu serei isso, vá a fundo. Não tenha medo. Adquira os conhecimentos necessários. Não tenha ansiedade para adquirir todo esse conhecimento de uma hora para outra. Eu sei que é difícil nesse período. E na acessibilidade que todo mundo tem hoje, de bons professores, de conhecimento vasto, disponível, a ansiedade é grande. Mas cuidado com tudo isso, vá com calma. A trajetória de ninguém foi em 2 anos para sucesso, para ganhar bem, para ficar rico, como vocês gostam de falar, e a gente também, eu falo de verdade e gosto de mostrar fluxo de caixa, retorno, para que vocês vejam a realidade do escritório de advocacia, que não é enorme e tem um retorno financeiro muito bom. Eu espero que vocês, sem eu precisar explicar, consigam entender por que a Previdência não acabou, por que a Previdência não vai acabar. Quando a gente pega países de primeiro mundo, como a Dinamarca, Inglaterra, você vê que eles têm um sistema previdenciário muito consolidado, muito sólido, e não tem essa insegurança jurídica. Eu ia falar desregramento, mas não é. Essa insegurança jurídica que hoje a gente tem. Quando eu falo insegurança jurídica, não é para nós, advogados previdenciaristas. Porque a gente tem muito trabalho, isso sim. Eu falo insegurança jurídica e instabilidade jurídica com relação à lei. Se a lei fala que deve ser modificada por outra lei, do mesmo patamar, vem um decreto, vem uma pedalada com relação a impostos, com relação à fiscalização, é disso que eu tô falando. Isso gera uma instabilidade jurídica, né? Essas alterações que deveriam ser feitas de uma maneira própria e não são feitas de uma maneira própria. Mas eu tô dizendo que países de primeiro mundo têm isso muito sedimentado, isso muito certo, né? Se você for nem precisa se aprofundar, estudar a fundo a previdência em outros, né, no direito internacional. Mas você vê que qualquer lugar do mundo, qualquer país que caminha como o Brasil caminha para uma situação de melhora, que é o que a gente espera a longo prazo, caminha para uma melhora no sistema previdenciário. Isso existe, a nossa previdência começou lá atrás, com a criação da assistência social nas santas casas, né, de misericórdia. Isso nunca vai acabar. O sistema de custeio disso não tem como acabar, é um sistema de tributo que arrecada muito para o governo federal, então não tem como acabar, é impossível, né? É muito mal administrado, a gente sabe, é muito mal distribuído. Mas a Previdência, eu digo sempre, eu falo isso abertamente em lives, não existe déficit da Previdência, né? Não vou entrar nesse mérito aqui agora. É só para vocês entenderem. Quem tiver curiosidade, busca um pouquinho do direito internacional e busca no nosso direito. Qualquer hora dessas eu vou marcar uma aula para falar sobre o início da nossa Previdência, como é que nasceu tudo isso. As Forças Armadas têm muita parcela nisso por conta das guerras, dos brasileiros que saíam e chegavam, precisavam de um amparo, precisavam de um seguro. Então, é muito interessante a gente entender a história da nossa Previdência. Isso até para saber que hoje a gente está num patamar muito bacana, que pode servir até de exemplo. Não está funcionando 100% o nosso INSS digital, mas a intenção e a forma como ele está previsto para que seja distribuído e a sua funcionalidade é uma maneira muito, muito prática para nós advogados. Para a população, infelizmente, como ele almeja, ainda não. Então, eu quero que essa aula faça alguma diferença na vida de vocês, quero que vocês me contem sobre isso.
o que mudou na visão de vocês da profissão que vocês escolheram e no medo que vocês têm de tomar alguma decisão. Não tenham medo. Tomem as decisões que forem necessárias, mudar de escritório, sair, empreender. Faça o que tiver ao seu alcance, mas faça acontecer. Até amanhã, na nossa próxima aula, vai ser ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube. Amanhã eu vou mostrar plataformas que eu uso no escritório para vocês, plataformas de comunicação, de atualização de sistemas jurídicos. Eu vou falar sobre fluxo de caixa, quanto é que você tem que protocolar, em quanto tempo você vai ter retorno. Vou mostrar para vocês as planilhas de processos administrativos, de processos jurídicos. Vou diferenciar RPV de precatório, vou mostrar a importância dos valores dos processos administrativos, mais de pertinho vou detalhar isso para vocês saberem quanto vale o seu planejamento previdenciário, quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar e por que elas vão pagar isso para você. Continuem na Previdência, não desistam da área que vocês escolheram e façam sempre um bom trabalho.